2 de janeiro de 2016, os 4 grandes paulistas estão de volta. Renato Augusto confirma a saída do Corinthians e diz que Ralf pode ter o mesmo destino. Em tarde de reapresentação do elenco, Renato Augusto concede entrevista coletiva e se despede do Corinthians. Santos retorna das férias e já apresenta novo reforço para a temporada 2016. É o meio-atacante Paulinho, que veio do Flamengo. No primeiro dia de treinos, Palmeiras apresenta Edu Dracena e zagueiro espera pressão por vir do rival. São Paulo também volta aos trabalhos, mas na estreia de Balsa no CT, portas fechadas para a imprensa. E ainda André treina no Galo e Sanches Minho chega ao Cruzeiro. A goleada do São Paulo na Copinha e os gols da terça-feira na competição. Olá, olá, muito boa noite. Agora é pra valer. Começou nessa quarta-feira a temporada 2016 para os grandes do futebol paulista. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos tiveram a reapresentação dos jogadores com várias novidades e algumas incertezas. A gente vai começar com as notícias do Corinthians, que abre o ano preocupado com o assédio do futebol chinês, que já levou o Jadson, Renato Augusto e pode fazer o Timão ficar sem Elias e Ralf. O repórter Adriano Dolf está nesse momento no CT Joaquim Grava, acompanhando a reapresentação do Timão. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Anitta. Boa noite a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva, edição que vai contar todos os detalhes da reapresentação do Corinthians na tarde desta quarta-feira. Reapresentação que não contou com o meia Jadson, que já partiu para o futebol chinês. E agora não vai contar também com o Renato Augusto. O jogador veio para a entrevista coletiva já sem o uniforme do clube e anunciou de forma oficial a sua despedida do clube. E ele revelou também que tem outro jogador que pode deixar o Corinthians e do setor de meio campo, desmanchando completamente aquilo que Tite havia esboçado na última temporada. Trata-se de Ralf, jogador que de maneira surpreendente havia acabado de renovar o contrato por 2 anos com o Corinthians. Vamos acompanhar o que disse Renato Augusto a respeito de Ralf. Sobre o Ralf, eu também ouvi dizer isso agora também, né? Conversei com ele rápido, falou que estava em negociação também, né? Não sei se já fechou, se não fechou, mas está tendo um contato do mesmo time. É um amigo pessoal que eu tenho, então é claro que eu ficaria feliz se ele fosse do mesmo time que eu. É um cara com uma história maravilhosa dentro do Corinthians. É claro que se ele for embora vai fazer falta aqui. Mas aí cabe a ele achar o que é melhor. Eu tenho certeza que ele, junto com o representante dele, vão saber escolher. Pois é, e nessa despedida aqui do Corinthians, o Renato Augusto fez um agradecimento todo especial ao técnico Tite e revelou detalhes da conversa que teve com o treinador agora há pouco aqui no CT Joaquim Grava. Primeiro eu comecei falando, né? Primeiro eu tinha que agradecer a ele por eu ter tido um ano tão bom. Eu quis agradecer a ele também por ter me tornado um jogador melhor e um cara melhor, um homem melhor. Então, primeiro eu queria agradecer a ele isso. E depois ele começou a falar que sentia pena, porque a gente tinha encaixado um time realmente muito bom, mas que infelizmente uma proposta como essa realmente não tem como ele dizer não. Ele falou, eu não posso chegar para você e falar não vai, porque eu estaria sendo injusto com a sua família e com o seu futuro. É realmente uma situação difícil, eu acho que para ele ficou ainda, talvez o sentimento, né, de um pai perder o filho quando o filho sai de casa, né? Ele foi o melhor técnico que te dirigiu ou um dos melhores? Como é que é esta situação? O melhor. Por quê? Por dentro de campo, fora de campo, por saber falar com o jogador, por ter leitura de jogo, para mim foi o melhor. Tá aí o Renato Augusto, que vai receber cerca de 2 bilhões de reais por mês do Beijing Guan da China. 40% do valor da transação vai para o Bayer Leverkusen, a transação que foi realizada em torno de 8 milhões de euros. 50% do valor para o Corinthians e 10% para o Flamengo, clube formador do atleta. Nesta quinta-feira,
3 reforços serão apresentados: o atacante Alain Mineiro, o lateral esquerdo Moisés e o goleiro Douglas, todos do Bragantino. Elias recebeu uma proposta do China Fortune, ele vai estudar essa proposta, a proposta também de R$2 milhões por mês. E Alexandre Pato se reapresentou na tarde de hoje aqui no CT Joaquim Grava. Alexandre Pato, que tem também proposta da China, mas ele nem quis ouvir a proposta do futebol chinês, dizendo que é um mercado apenas emergente no mundo do futebol. Alexandre Pato deve viajar com o Corinthians para a pré-temporada na Flórida, aguarda a proposta de clubes europeus e o Corinthians, claro, quer recuperar o investimento de €41 milhões no jogador. O Renato Augusto, aliás, deu um conselho para o Alexandre Pato reconquistar a torcida corintiana. Abre aspas, basta dar carrinho e brigar pela bola. Fecha aspas. Está aí o Renato Augusto dando conselhos ao Alexandre Pato nessa tarde de reapresentação do elenco corintiano com despedida do Renato Augusto. É isso aí, Anitta. Obrigada, Adriano. Legal, né? Dar conselho. Tchau, tô indo embora. Então, faz assim, faz assado e tal. Gente, quanta gente, hein? Ontem a gente falava em 2 nomes, ou 3, né? Na verdade, mas agora já foi, né? Jadson, Renato Augusto, Elias e Ralf. Brasil, acabou o time do Corinthians. Anitta, boa noite, Garrafa. Boa noite, só para ser justo com o Renato Augusto, ele foi questionado, né, que conselho daria para o Pato, porque tem essa história de que o Pato não seria tão bem acolhido no grupo por tudo que aconteceu quando ele jogou, quando teve aquela eliminação na Copa do Brasil, quando ele perdeu aquele pênalti dando aquela cavadinha, e aí sim se pronunciou o Renato Augusto, dizendo que se ele se doar para o time, se ele der carrinho, ralar o bumbum no chão, é isso que o torcedor quer. Então ele não vai ter problema com o torcedor corintiano e com o grupo. O Renato Augusto também adiantou, e o Renato Augusto pode falar na condição de um dos líderes desse grupo campeão brasileiro. A gente tem falado muito sobre isso, né? Aliás, ao lado do Garrafa, temos brincado muito. O Garrafa criou esse PIN, que é o dinheiro caído na conta. É muito dinheiro e pelas declarações do Renato Augusto dá para compreender realmente, porque são 3 anos de contrato, na verdade. 3 anos de contrato. Você faz isso 2 milhões por mês. São 24 milhões por ano, correto? 24 milhões por ano, são 48, 60 milhões ao final de... Estou errado? Tá certo. Gente, a cara do Garrafa. 60 milhões de reais ao final do contrato em 3 anos. Então, quando ele tem um histórico de lesões, chegou a pensar em parar de jogar futebol, ele deu essa declaração agora no final do ano, muito grato, inclusive, ao Bruno Mazziotti, que fez pode ir para a China também, então já está tudo lá em casa, né? Já foi. Se ele se machucar lá, já tem quem cuide dele. Deve ter pesado também, quer dizer, então, são 60 milhões em 3 anos. Quer dizer, para quem pensou em parar de jogar futebol recentemente, sabe? Então não adianta depois o torcedor falar assim, mercenário. Alguém pode dizer, isso é um prêmio de loteria. Mas prêmio de loteria é para quem tem sorte. O Renato Augusto, ele tem competência. Ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ele chegou à seleção brasileira. Então ele está sendo premiado por esse talento. Mas é um mercado que não é muito atraente, blá, blá, blá. Tá, eu também acho isso. Eu, sinceramente, se eu fosse jogador de futebol e recebesse essa proposta, ficaria muito dividido entre a realização profissional e a realização financeira. Porque, convenhamos, 60 milhões de reais, fora premiações, qualquer outra coisa, em 3 anos, isso é para você envelhecer tranquilo, sem nenhum problema. Ele está com 30 e... não me recordo agora a idade do Renato Augusto, mas em 32, ainda dá para voltar a jogar mais 1 ou 2 anos por lazer no Brasil, só mesmo com o coração, e pronto, está com a vida feita. A vida da família dele está resolvida graças a essa negociação, Galo. Boa noite, Celso, boa noite, Anitta, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Claro que essa é uma decisão particular e eu só tenho que dizer o seguinte aqui, que o Renato, no meu entendimento, tomou a decisão acertada por tudo que o Celso colocou. E vou aproveitar o tempo que me é destinado ao comentário para tentar começar a projetar como vai ser esse Corinthians, porque isso é inevitável. Eu não vou ficar brigando com o dinheiro do Xing Ling. Não tem jeito. Não, porque vai, porque não vai. Meus caras estão chegando e passando, jogando a tarrafa e levando. Um negócio da China, literalmente. E vai caber a torcida do Corinthians, se quiser ver o Corinthians, é ir lá na Galeria Pajé. Porque os caras estão tudo assim, não tem jeito. Né? Então é projetar o que pode ser esse próximo Corinthians. E na reportagem do Adriano Dolfi, ele mostra o Tite,
O Renato Augusto fala da conversa que teve com o Tite, e o Tite, que é um treinador que já está na história do Corinthians, pode marcar ainda mais o seu nome. Ele é o cara desse momento. Ele é a grande estrela do Corinthians, terminou como grande estrela e tem muito mais a crescer ainda dentro do Corinthians, porque cabe a ele a remontagem desse elenco. E aí a pergunta é, o Tite é capaz? O Tite é capaz. Só precisa de tempo. Existem peças dentro do elenco para o Tite remontar esse time? Igual como está? Não, mas existe o meio-campo do Corinthians, porque não é só o Renato Augusto e o Elias que pode sair. Ralf está com propósito, como disse o Renato Augusto, não é? O próprio Cássio tem interesse no futebol da Turquia, não é? Então, o Corinthians está pagando muito caro o preço do título do futebol brasileiro em função da crise econômica do nosso país. Então, está nas mãos do Tite. Aí você começa a olhar hoje o meio-campo do Corinthians e é a realidade. Não adianta ficar aqui, não, porque o Renato Augusto, o Jadson e o Tite, conhecendo o Tite. Como conhecemos, o Tite já está montando esse time. Então, você vai ter que apostar inicialmente no meio-campo Christian, Bruno Henrique. Se ficar o Elias, você pode avançar um pouco o Elias, senão você põe o Marlone que está chegando, você tem o Rodriguinho, e é por aí que você... O Danilo é uma peça importante, até que talvez chegue um jogador com essa característica, com essa cabeça pensante, e com certeza você, corintiano, é isso que o Tite está martelando, o Tite na cabeça dele. Não adianta achar que o Tite vai chegar para o cara e falar, não, vai, fica Se aqui tiver comigo, o Pato ainda pode formar a dupla. E aí é onde eu quero chegar. O Pato, nesse processo todo, e pela falta de uma proposta de futebol europeu, porque o Pato, e ele pode se dar esse luxo, porque ele já é milionário, não é? O PIN, a conta do Pato é PIN todo dia, toda hora, todo minuto. O cara, muito cedo, ficou bilionário, então ele pode se dar ao luxo de recusar uma proposta como essa, e o Pato está aí dando sopa. É um problema para o Corinthians? Mas nas mãos do Tite pode se tornar uma solução. E aí tem um outro negócio, né? Você fala assim, só que o Pato, o contrato dele termina em 2016, no meio do ano ele pode assinar com qualquer outro clube e sair de graça. Aí cabe ao Corinthians propor para ele agora, antes de destacar uma renovação de contrato, quem sabe? Acredito ser difícil nesse momento, porque é uma incógnita muito grande. Segura o Pato para a Libertadores e vê o que dá. Vê o que dá. Porque na pior das hipóteses, o Corinthians pode perder o Pato em agosto. De graça. Né? De graça. Então que o Tite, e obviamente o Tite, cabe ao Tite esse papel, de recuperar, resgatar, ter um jogador com o talento do Pato na Copa Libertadores. E o Tite, se ele vier com aquele discurso para a coletiva, mas o Pato, hein? Como chegou animado. A torcida do Corinthians compra a ideia do Tite. Claro. Compra a ideia do Tite. E o Tite, obviamente, não vai fazer isso para iludir você, torcedor corintiano. Se o Tite vier com esse discurso, é porque ele aposta no Pato. Então, é mais ou menos por aí que começa a montagem desse Corinthians. E aí é a questão do Tite. O Renato Augusto falou que o Tite é o melhor técnico que ele trabalhou. Eu acho o melhor técnico do país, não se discute. O que ele fez no Corinthians, nas duas passagens, é algo sensacional. É o melhor técnico do país, isso não se discute. Agora, ele não é mágico. Claro. O Renato Augusto falou a palavra-chave, encaixe. O time encaixou, entrosou. Isso vai levar tempo para que esses jogadores que estão chegando assimilem essa proposta e acertem. Porque assim, Renato Augusto, Jadson, Elias... Por telepatia eles se comunicavam. Mas isso no final da temporada, sim, Celso. No começo do ano, quando o Corinthians começou, inclusive na Copa Libertadores, primeira fase, todo mundo ficou surpreso. Como é que esse time está jogando? Exato. Como esse time encaixou? O Jadson estava dando sono. Você punha o sofá no campo, ele dormia no sofá. Não é verdade? E aí é por que não entrar. com essa rapaziada? Cabe agora a diretoria do Corinthians, e essa gestão me parece confiável, independentemente dos resultados em Libertadores América, Campeonato Paulista, dá respaldo para o Tite. Não pode começar com pressão, resultado não veio, o time não vai, trocar técnico não vai resolver. Então que o Tite, ele tenha, o respaldo para remontar esse time do Corinthians, porque é muito fácil depois colocar na conta do Tite. E a gente sabe quão competente é o Tite. Agora, a diretoria tem que jogar junto e tem que bancar. Perdemos a espinha dorsal, perdemos o cérebro do time, agora vamos ter que montar um time novo. E não adianta querer aí no Xing Ling da Paulista brigar com os chineses. Os caras não tem nada a ver com essa história. Chico Lang já me ligou, não, garrafa tal, tô afim. Falei, Chico, não vou mais continua nas suas férias. Não, queria comprar uma capinha de celular, não vou mais no Xing Ling. Falei, vai lá, Chico, tal. Enfim, segue a vida.
Daqui a pouco a gente vai ver como foram as reapresentações dos outros 3 grandes paulistas, mas antes, vamos à nossa enquete que está no ar, no site gazetesportiva.com. A gente quer saber qual dos 4 grandes paulistas começa a temporada mais forte. Corinthians, Palmeiras, Santos ou São Paulo? Acesse o site, vote, o resultado sai no fim do programa de hoje. Para mim, num primeiro momento, Palmeiras começa mais forte. São Paulo perdeu Pato, Luiz Fabiano, Rogério Ceni, Corinthians perdeu aí meio mundo também. Todo. Meio campo inteiro, pode perder o Cássio. O Santos também está aí perdeu o Marquinhos Gabriel. Palmeiras foi o único que manteve a base e ainda está se reforçando. Então, num primeiro momento, claro que teoricamente, Palmeiras. Os outros começam tão mal o ano que o Palmeiras, que terminou bem pela conquista de um título, mas que terminou com sérios problemas, como destacamos, e trouxe algumas peças que a gente aposta que possa dar certo, acaba sendo talvez a aposta de quem começa melhor essa Libertadores. Mas ainda, repito, tudo é muito cedo, mas concordo com o Celso, o Palmeiras não desmanchou, se reforçou, começa um pouco melhor. Tudo bem. Nosso contato agora é com o repórter Felipe Esboril, que está nesse momento no CT Rei Pelé acompanhando o primeiro dia de trabalho do Santos. Boa noite, Esboril. Boa noite, Anitta. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente fala ao vivo aqui do CCT Rei Pelé, onde o Santos se reapresentou depois das férias. Os 33 jogadores do Santos à disposição do técnico Dorival Júnior se apresentaram, não vieram a campo, ficaram apenas fazendo um trabalho muscular de recuperação de férias lá na parte interna aqui do CT Rei Pelé e apenas com o tempo irão retornar ao gramado, que inclusive está em reforma aqui no CCT. O Santos, que tem alguns problemas extra-campo, mas já se antecipou e logo no primeiro dia apresentou o primeiro reforço para 2016. Trata-se do meia atacante Paulinho, que estava no Flamengo, chega por empréstimo até o final desta temporada, foi destaque pelo Flamengo na conquista da Copa do Brasil em 2013 e em 2015 atuou por 32 jogos com a camisa do Flamengo. Ele chega muito contente e feliz por vestir a camisa do Santos daqui para frente. Muito feliz de estar vestindo essa camisa do Santos, por estar fazendo parte por eu ser mais um Meninos da Vila. Então espero que dê tudo certo aqui, que esse ano de 2016 seja de muitas conquistas, e espero não só vir de empréstimo, como permanecer aqui por muito tempo, que é um time que tem as minhas características, sempre foi assim, um time alegre, joga para frente, então acho que eu me encaixo no perfil do clube. O Paulinho, Anitta, chegou em meio a uma grande polêmica que ele mesmo criou. Nas redes sociais ele foi fotografado com uma camisa do Corinthians, principal rival aqui do Santos na Baixada Santista. Isso não pegou nada bem, quase melou a negociação. E ele explicou o porquê de ter aparecido durante as férias com a camisa do Corinthians. Dali marquei um jogo final de ano com os amigos meus no dia 11 de dezembro. Então acabou rolando uma aposta ali, quem perdesse, escolhi a camisa do clube para vestir. Então acabei perdendo. Eu achei que essa foto ia ficar só entre a gente, mas alguém acabou divulgando a foto. Então quase que me prejudicou a minha vinda para o Santos. Então acho que com o assunto da camisa também rolou os boatos com a negociação com o Corinthians. Então o meu empresário me ligou, me deu uma dura pela foto, pedi desculpa. Então achei que ia melar a negociação com o Santos. Fiquei bastante triste, mas no momento que ele me ligou novamente, falando que já estava tudo certo com o Santos, acho que eu recuperei meu ânimo. Então estou muito feliz de estar aqui, de estar vestindo essa camisa, sair de um clube grande, estou vindo para outro, que é o Santos. Então estou muito feliz e agora é a vida que segue.
a vida que segue para o Paulinho, e até o André Sanches, ex-presidente do Corinthians, chegou a declarar que o Paulinho era mais um do bando de loucos, que era corintiano, por isso que teria vestido a camisa do Corinthians. O Paulinho se defendeu nessa apresentação, ele que vai vestir a camisa do Santos por uma temporada. O Paulinho, ele já não é conhecido também por dentro de campo. Fora do campo também ele é envolvido em polêmicas, como essa da camisa do Corinthians e como outras lá no Flamengo, como o tal bonde da Estela. E ele era conhecido também por gostar da noite, aquele que tem uma pedrinha de sal na garganta, sabe como que é? O Garrafa sabe muito bem como é que é essa história. Agora, me diga uma coisa, o Paulinho falou sobre este assunto e até foi irônico quando foi perguntado se ele gostava da noite. Nunca me pegaram na noite. Você pode ver as fotos que saíram, todas de dia. Então, falam que eu fico na noite, mas é em casa. Em casa, todo jogador pode fazer o que quiser dentro da sua residência. Então, é coisa que já passou. Vou ficar bem quietinho aqui no Santos. Tranquilo, focado, só que esse ano acho que é mais uma chance para mim ficar numa grande equipe. Então espero que esse ano de 2016 eu possa ir bem, possa corresponder à altura do Santos e permanecer aqui. O Santos estreia no Campeonato Paulista, Anitta, dia 31 de janeiro contra o São Bernardo, aqui na Vila Belmiro. Encerrando as informações do Santos, todo mundo esperava Leandro Damião aqui no CT esta tarde de quarta-feira, mas ele não apareceu. O Santos, que ganhou uma medida cautelar no Tribunal Regional do Trabalho contra o Leandro Damião, enfim, dizendo que ele teria que se apresentar aqui. O Santos diz que o Leandro Damião ainda tem vínculo com o Santos, o Leandro Damião diz que não tem mais porque o Santos deve na justiça, enfim, uma confusão terrível. Este contrato do Leandro Damião se encerra em dezembro de 2018 com o Santos, portanto ele ainda pertence ao Santos, segundo o Peixe, segundo a diretoria, só que se ele se transferir para outra equipe, essa equipe, o Leandro Damião, teria que ressarcir os cofres do Santos em 860 milhões de reais, enfim, uma fábula enorme. Outro que não se apresentou aqui esta tarde foi Galhardo, que deve ser negociado, não deve ficar por aqui. O Ledesma e o Leonardo rescindiram o contrato amigavelmente com o Santos e também não ficam. O Marquinhos Gabriel, que teve o contrato encerrado no final do ano passado, deve ser um novo reforço para o Corinthians, também não apareceu porque, lógico, não tem mais contrato com o Santos. Essas são as informações do Peixe, aqui direto da Baixada. Combinado, Anitta? Combinado, Esboril, obrigada. Nós todos somos da manhã, né? Assim, do dia, porque nossas fotos são todas de dia. Que gracinha, eu adorei, já ganhou meu coração. Antes até de falar dessa declaração polêmica e interessante, mas pouco inteligente. Simpática, mas pouco inteligente do Paulinho, queria falar do Leandro Damião e disse ontem, vou ratificar hoje aqui. A saída dele, né, ou melhor, a chegada dele para o Santos, como se deu naquela forma de contrato, foi algo que só prejudicou o Damião, que não é nenhum Ronaldo Fenômeno, não é nenhuma grande estrela do futebol mundial, mas é um jogador que, pela fragilidade hoje dos cofres dos clubes brasileiros, né, essa crise econômica que vive o país, o Damião, ele tem lugar em muitos clubes, só que ele não conseguiu se acertar em função de toda essa briga com o Santos, com o empresário dele, e ele não consegue render aquilo que ele pode render. Quando ele está com a cabeça legal, ele é um jogador útil, teve até uns bons momentos no Cruzeiro. Então, o Leandro Damião está pagando muito caro pela negociação que fez com o Santos Futebol Clube, da forma que foi feita. Sobre o Paulinho, é juvenil, não é? Disse ontem, o cara é profissional, aí ele aparece com a camisa do Corinthians, porque tinha praticamente apalavrado, aí vem com essa desculpa, não, porque eu fiz uma aposta com um amigo, isso não existe. Então, ele foi juvenil. E aí, né, eu queria aproveitar aqui e fazer um convite para que ele participasse. Tem um grupo aí no tal de WhatsApp, né? WhatsApp que chama, né? Nosso Café Filosófico.
que ali participam jornalistas, músicos, atrizes, cantores, escritores, enfim. É um grupo livre, que são mais de 100 pessoas, é um grupo que está bombando. E com essa declaração do Paulinho, né, falando que ele não vai à noite, porque não tem foto dele na noite, ele, com certeza, Marco Belo, é o nosso próximo convidado do Café Filosófico, vai se encaixar no perfil. Hoje foi a Antônia Fontinelli convidada. Olha, tá melhorando. Beijão isso pra você, Toninha. Sabe o que eu acho? Agora falando sério, eu acho que ele é ingênuo. Sabe aquelas coisas que meninão fala, assim, meio sem querer? E aí foi. Ele, na verdade, disse que ele não vai pra noite, né? Essa é a declaração dele. Só que o jeito que ele falou complicou mais ainda, né? Tipo... Acho que ele foi bem-humorado, nem vejo dessa maneira, não. E assim, o que o cara faz fora de campo é um problema dele, eu não entro nessa questão. Mas o clube se preocupa sim. Por quê? Porque noite mal dormida, eventualmente bebida, e você tudo sabe, isso, você é da noite, isso afeta... da sua outra atividade que tem profissional, de canto, não, enfim, vamos focar aqui verdade, ele canta, ele tem que cuidar da voz, mas, enfim, não pode beber, mas o jogador de cedo. futebol, ele tem que descansar, porque é puxado, é treino de manhã, muitas vezes treino de manhã, à tarde, e ele depende do corpo. Se ele não dormir bem, ele não vai render bem. Não vai treinar legal. Não vai treinar legal. Quer dizer, então acho que cabe ao clube observar, acho que ficar policiando o jogador, o que ele faz, deixa de fazer, acho isso uma grande bobagem. O cara tem, tanto que na Europa muitos clubes nem têm concentração. O cara sabe da responsabilidade dele. E que se ele não começar a não render aquilo que se espera, ponto, vai ser punido. Adianta ele falar que não sai pra noite, que não tem pedrinha de sal na garganta, que ele não estava no bonde da Estelinha, que ele... O negócio é o seguinte, filho, vestiu a camisa do Corinthians, tal, tá com uma pressãozinha a mais nas costas, vai lá e desempenha o seu trabalho. Acho que até no Santos, por ser uma equipe que trabalha bem com jovens, o Dorival pode colocar o garoto no devido lugar. A pressão está maior, mas os gols... com a camisa do Santos é que vão tirar a pressão dele. É só isso que vai resolver. Não adianta vir falar que não vai pra noite, que isso, que aquilo, isso também não importa. E outra coisa, até porque se ele fizer muitos gols, mesmo assim ele for pra noite, vou dar mais Romário sempre não tinha bebida, mas sempre gostou da noite. E ele era artilheiro quando ele passava, ponto. Edmundo. Fazendo os gols, jogando o que se espera. Um cara bagunceiro, assim, um pouquinho. Jogando o que se espera, acabou. Né, ele tem que cumprir com o papel dele dentro de campo, entendeu? Essa é a ideia. Eu prefiro a serenidade. Que serenidade. O cara tem que ser descontraído também. Tá tudo bem, tá tudo muito quadrado nessa vida, né? Vamos falar agora da Copa São Paulo de futebol júnior. O São Paulo não teve maiores dificuldades para mandar 7-0 no Tiradentes do Ceará e garantir a classificação para a próxima fase da competição. Veja como foi o jogo na reportagem do Felipe Esboril. O tricolorzinho entrou em campo com o Iago Maidana como titular. O zagueiro foi alvo de uma grande polêmica que acabou derrubando o ex-presidente Carlos Miguel Aidar. Assunto que foi superado pelo atleta. O São Paulo deu todo o apoio, né? Eu agradeço a Deus que tenha dado tudo certo, eu tenha voltado a jogar, que é o que eu mais gosto. E agora é seguir nessa sequência boa aí, se Deus quiser, levar o título da Copa São Paulo para casa. O adversário da noite desta terça-feira foi o Tiradentes. Histórias que só a Copinha nos conta. O time do Ceará veio a campo sem goleiro reserva. Ainda bem que César não se machucou, mas acabou vacilando para a alegria de Lucas Fernandes, que mandou uma bomba e correu para o abraço. Tudo sobre os olhares do professor Edgardo Bausa, que acompanhou de perto a atuação dos jovens talentos. É um bom treinador, né? Foi campeão da Libertadores e tem uma boa experiência, né, no campeonato. E eu acredito que essa ligação forte que tem a base profissional ajuda bastante, né? Até a questão da motivação nossa aumenta para entrar em campo e tá aí o resultado de tudo isso. Além de ter ficado nas tribunas aqui da Arena Barueri, o técnico argentino Edgardo Bausa fez questão de passar no vestiário antes da partida para conversar com os jogadores. Acho que foi muito legal ele ter ido no vestiário, conversou um pouquinho com todo mundo. E eu acho que a partir de agora tem tudo para a gente ter um entrosamento muito grande. E tudo que a gente quer é ajudar ao máximo aí o profissional, fornecendo informações e jogadores para ele poder usar e fazer a diferença para o profissional. Atento ao jogo, sem desgrudar os olhos do gramado, o treinador argentino viu o segundo gol. Uma jogada de Queiroz, que bateu cruzado, sem chances para o goleiro César. Atencioso, El Prof pediu para não falar com a imprensa, senão perderia este golaço.
Ainda na primeira etapa, Joanderson recebeu e fez este belo gol de letra. Teve essa jogada pela direita. Joanderson de novo apareceu e aproveitou a falha da zaga do Tiradentes. E tempo suficiente para mais 3 gols. Isso mesmo, Banguelê, Inácio e Murilo encerraram a goleada tricolor. 7-0, placar final em Barueri. Com a vitória, o São Paulo soma 11 gols em 2 rodadas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma defesa que ainda não levou gols e mantém 100% de aproveitamento no grupo 17, se classificando para a próxima fase. A gente fez um jogo de altíssimo nível, um jogo de consistente de posse de bola, agredindo o adversário o tempo todo, os 90 minutos marcando pressão e muito criativo na frente, envolvendo. Eu gostei bastante, fiquei muito satisfeito. E agora a gente vai continuar procurando coisas a melhorar, porque a gente não pode nunca se acomodar e achar que tá bom, tem que estar sempre melhorando. Melhor do que essa campanha do São Paulo na Copinha é o fato do Paton estar acompanhando, né, o que promete o São Paulo nas suas categorias de base. Treinador recém-chegado, podia estar metendo uma marra, não, vou cuidar lá da apresentação dos profissionais, não, que nada, colocou a mão na massa, começou bem o novo técnico do São Paulo, gostei da atitude. Aliás, essa atitude do técnico do São Paulo, do Paton, devia ser repetida por todos os outros treinadores dos grandes clubes. Em função da crise econômica que atravessamos o país, os clubes estão quebrados e a solução das equipes pode estar aí na categoria de base. Então, melhor do que essa campanha boa do São Paulo, e daí algum jogador pode ser pensado, é a atitude do treinador do time profissional do clube estar acompanhando a Copa São Paulo de perto. Muito legal. Também pela Copinha, o Palmeiras entrou em campo ontem à noite em São José dos Campos contra o Estanciano de Sergipe. Não saiu do 0-0 e segue sem vencer na competição. Nos outros jogos, a rede balançou. Em Taboão da Serra, o Figueirense atropelou o 15 de Piracicaba, disparou na liderança do grupo 18 e ficou a um empate de confirmar a vaga na próxima fase da Copa São Paulo. João Pedro, Daniel dos Anjos e Igor 2 vezes marcaram na vitória por 4-0 dos catarinenses. Jogando em Osasco, Vitória abriu 2-0 para cima do Altos do Piauí, com gols de Linick e Heron ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Luiz José descontou para o Altos, mas a reação parou por aí. Com o triunfo, os baianos assumiram a segunda posição do grupo 19 e na próxima rodada enfrentam o líder Grêmio Osasco. Quem também venceu foi o Bahia, que derrotou o Sabiá do Maranhão e confirmou a classificação para a próxima fase da Copinha. O triunfo por 5-3 foi o segundo dos baianos na competição, que lideram o grupo 21 com 6 pontos, na frente do Taubaté por conta do saldo de gols. As duas equipes definem a liderança do grupo na próxima rodada. Após empatar na estreia da Copa São Paulo, o Atlético Mineiro se recuperou na segunda rodada e goleou o Araxá por 4-0 em Bragança Paulista. Filipinho, Thales, Capixaba e Hiri marcaram para o Galo, que lidera o grupo 22 com 4 pontos. Jogando em casa, o Atibaia saiu na frente da Portuguesa com Juninho ainda no primeiro tempo. Mas no finalzinho da partida, Naldo Júnior marcou para a Lusa. A equipe da capital soma apenas 1 pontinho na Copinha, mas ainda tem chances de classificação. No grupo 24, o Flamengo goleou o Palmeiras do Rio Grande do Norte por 5-1 no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, e carimbou a vaga para a próxima fase. Ronaldo, Thiago Enes, Lucas Paquetá, Matheus Sávio e Felipe Viseu fizeram para o Mengão, enquanto o Capacete descontou para o Palmeiras. Já o Vasco segue sem vencer na Copinha. Contra o São Raimundo de Roraima, o Cruz Maltino saiu atrás após cobrança de falta de Luan, mas aos 44 do segundo tempo, o Eduardo Melo, também de falta, garantiu o empate. Apesar de somar apenas 2 pontos, o Vasco só depende de si para seguir na Copinha. E você aí de casa, fale com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. E você também pode rever os nossos programas pelo site tvgazeta.com.br. O Felipe Arnold tá vendo a gente agora ao vivo lá de Londres pelo aplicativo aqui da TV Gazeta. Um beijo para você.
Em Minas Gerais, o Galo já trabalha desde a segunda-feira de olho na temporada 2016. E um dos jogadores cotados para defender o Corinthians, por enquanto, continua em Belo Horizonte. O segundo dia de trabalho do Atlético Mineiro em 2016 teve a presença do atacante André em campo. Envolvido em uma possível negociação com o Corinthians, ele não se reapresentou com o time na segunda-feira por conta de um atraso no voo. A atividade foi marcada por intensos trabalhos físicos, mas se engana quem acha que houve reclamação. Trabalho muito bom, variado, onde todos procuraram fazer o trabalho bem feito para que a gente possa aproveitar essa pré-temporada, para todo mundo se preparar bem para o ano, para o nosso calendário, que vai ser bem competitivo. O Galo tem um calendário cheio esse ano. Além das competições habituais, o clube disputa a Florida Cup em janeiro e deve viajar para os Estados Unidos no domingo à noite. E na próxima quarta-feira já enfrenta o Schalke 04. No entanto, entre tantos campeonatos, os jogadores não escondem qual o principal objetivo da temporada. É claro que a Libertadores é o nosso sonho novamente, para que a gente possa conquistá-la novamente. Mas nós temos um elenco bom, ele está se fortalecendo cada vez mais. E em todas as competições nós vamos procurar fazer um bom trabalho, pensar em título em todas elas, porque nós temos um elenco muito bom que vai dar conta do recado. Olha só, a gente tem falado muito dos clubes de São Paulo, né? O São Paulo está aí se remontando, o Corinthians, o Tite também vai ter que fazer mágica, o Santos. Bom, o Santos não está na Libertadores, o Palmeiras é que se mantém um pouco mais forte. Agora, desses clubes que vão participar da Libertadores, o Grêmio não perdeu quase ninguém, o Atlético Mineiro também continua muito forte. O Atlético está forte. Então pode tirar proveito desse momento de remontagem dos clubes paulistas, Rafa. Talvez o problema do Galo fique para a chegada de um novo treinador. Claro. É a base do ano passado, com um outro reforço pontual, mas tem o Diego Aguirre que vai iniciar um trabalho. E o Aguirre fez um belíssimo trabalho em termos de Libertadores no Internacional. Sim. Até de uma forma, para surpresa de muita gente, ele acabou saindo do Colorado Gaúcho, mas está aí. A gente fica, às vezes, focado muito aqui, no nosso centro e tal, e bem observado. O Atlético mantém uma base e vai forte sim para essa Libertadores. Tudo isso que a gente está colocando aqui é uma projeção do que pode acontecer. Claro. Com o andar da carruagem, a situação pode mudar. E a gente está falando do vice-campeão brasileiro, claro. Que brigou com o Corinthians, sabe? Durante a maior parte do campeonato, brigando aqui. O Corinthians estava numa fase exuberante, sensacional, mas o Atlético sempre foi muito forte no Campeonato Brasileiro. Foi um time competitivo. Exatamente. E no Campeonato por pontos corridos isso vale muito. E como manteve a base, eu ouso dizer que é o time que começa mais forte, porque a enquete perguntava dos times paulistas, dos grandes São Paulo. Mas os times brasileiros, eu acho que o Atlético Mineiro é o que começa mais forte a Libertadores. E até agora não entendo muito a saída do Levir, mas enfim, isso é um problema lá da diretoria do Galo, e eles que se virem por lá, mas é lamentável, é um Galo muito forte na próxima temporada, sim. Já no rival, Cruzeiro também tem reforço chegando. Logo no desembarque em Belo Horizonte, o argentino Sánchez Minho exaltou o novo clube. Creo que es una alegría enorme poder venir a una institución así tan grande. Es un grande de América y creo que hay que tomarlo con mucha responsabilidad y seriedad. Así que nada, con muchas ganas y contento de esta oportunidad que se me da. Espero poder adaptarme bien al fútbol brasilero, creo que es un fútbol muy difícil, muy competitivo, pero creo que llego a un club grande que va a ser muy lindo. Nada, con muchas ganas y poder adaptarme lo más rápido posible a mis compañeros. Yo soy un volante izquierdo o lateral izquierdo y trato de ayudar a mis compañeros con esfuerzo y con el juego. Nada, com ganas de empezar. Voltamos a falar dos clubes paulistas. O São Paulo voltou aos trabalhos nesta quarta-feira, mas por enquanto sem a presença dos jornalistas. A reapresentação do tricolor é o destaque do site gazetesportiva.com. Hoje os jogadores conheceram o técnico Edgardo Balsa, que teve uma conversa com o elenco e a comissão técnica sobre o método de trabalho, os desafios do tricolor para essa temporada. Por enquanto, nada de bola rolando. Isso só deve acontecer a partir da semana que vem. O treinador ainda espera a chegada de reforços. Além de Mena, que teve um empréstimo ao tricolor confirmado pelo Cruzeiro, o ídolo Lugano pode ser anunciado a qualquer momento, já que, segundo a imprensa
paraguaia. O contrato dele com o Cerro Porteño foi rescindido na noite de ontem. Para mais informações do tricolor, acesse lá gazetaesportiva.com. Olha, Anitta, só para fazer uma observação, né? É claro que a gente gosta da liberdade de trabalho, de poder levar informação ao torcedor. Quem perde, talvez, a gente reclama quando o treinamento é fechado, é o torcedor que fica sem informação. Né? Claro. Mas no caso dessa reapresentação do São Paulo, onde os jogadores vão só para exames, e é o primeiro contato do técnico com o time, um técnico que vem de outro país, eu entendo ser válida a atitude do Balsa. Acho que é louvável. Segurou, não vamos encarar de imediato essa decisão de fazer o treinamento de reapresentação de forma antipática. Vamos dar um crédito para ele, vamos recebê-lo bem aqui no Brasil. Acho que é tudo válido. Ele vai, primeiro dia que ele vai pisar, já pensou bem um cara lá, já dá uma declaração, já o trabalho começa a tumultuar, então ele vai estar sentindo o corpo do time, como é que é, o que não é, e aí as coisas vão se encaminhando de uma forma natural. Acho louvável. Eu sou contra treinamento fechado, respeito essa decisão do Balsa. Eu concordo com a Garrafa, por mais que a nossa parte, quando eu falo a nossa parte, jornalistas, a imprensa em si, seja divulgar para o torcedor aquilo que acontece, para os jogadores, para o treinador, para a equipe profissional de futebol, o importante é para ele manter o foco. Claro. Então, eu acho que é uma opção sim. Evidentemente, eles têm que aparecer em determinado momento por causa de marca, patrocínio, blá, blá, blá. Mas não é o momento agora, uma reapresentação, nem tem treino com bola teve. Então, eu acho justificável mesmo, uma questão de manter o foco, está certíssimo o técnico argentino. Está ao seu tempo, tudo ao seu tempo. O Palmeiras fez agora à tarde as primeiras atividades de 2016 e ainda aguarda as definições das situações de Kelvin e Rafa Marques, que por isso não se reapresentaram com o grupo. O primeiro aguarda a liberação do Porto para ter o empréstimo renovado. Já o Rafael Marques viu a proposta do Verdão ao Renan Gianni ser recusada e uma nova proposta deve ser feita até amanhã. Hoje foi também dia de apresentação do primeiro dos 7 reforços. Na reapresentação do elenco para iniciar as atividades de 2016, o Verdão apresentou o primeiro dos 7 reforços contratados para a temporada. Edu Dracena, 34 anos, títulos por todas as equipes por onde passou e em seu primeiro dia de clube, o novo reforço do Verdão demonstrou toda a satisfação em vestir a camisa do Palmeiras nos próximos 2 anos. Estou muito contente, muito feliz de estar vestindo essa camisa. A expectativa é muito grande. Estou parecendo como fosse meu primeiro contrato, né? Que eu assinei. E muito motivado mesmo. O Alexandre ligou primeiro para o Andrés, depois o Paulo ligou para o Roberto, se podia conversar comigo. Eles deixaram as portas abertas, o Palmeiras conversou comigo, me mostrou um projeto de trabalho, eu aceitei, gostei do projeto, né, e de estar disputando novamente uma Libertadores, né, com a camisa do Palmeiras. E espero realizar os meus projetos agora, que é primeiro ser titular, segundo ser campeão aqui com a camisa do Palmeiras. Não pode atrapalhar não, sou profissional, todas as camisas que eu vesti procurei fazer o meu melhor, ganhei títulos, eu acho que isso marca a história dentro do clube, então no Palmeiras não vai ser diferente, vou me dedicar a cada jogo, a cada treinamento e procurar ganhar os títulos que o Palmeiras for disputar. Eu tenho ainda gás para queimar, ainda tenho lenha para queimar, né? Então acho que isso é gratificante para nós jogadores que têm uma certa idade, quebrar esse paradigma no Brasil que passou dos 30 já é velho. Hoje a gente tem um exemplo grande aqui no Palmeiras, que é o Zé, que é um exemplo para todo mundo, que não tem idade, e sim da cabeça. Você tem que pensar, eu tenho condições, vou estar mostrando, né? E eu sigo esse exemplo do Zé. Lógico que a gente já passou uma experiência boa na Libertadores, fomos campeões em 2011. Meu objetivo, o único que falta ainda na carreira é ser campeão mundial. Espero ser com a camisa do Palmeiras, né, ser campeão da Libertadores primeiro para depois ir para o Mundial.
Eu já tive essa expectativa no Corinthians, né, de vai chegar, vai ser titular. Eu acho que eu tenho que chegar e mostrar meu potencial no dia a dia, o Marcelo me conhecer realmente, fazer por onde ser titular da camisa do Palmeiras. Eu acho que isso faz com que você acaba crescendo e mostrando para as pessoas que você é capaz. Acho que o elenco é qualificado, o elenco mostrou que tem condições de ser campeão e brigar pelos títulos que disputar esse ano. E eu vim aqui para ajudar o que for necessário. Não paira dúvida, né, Garrafa? Cansou de ser reserva no Corinthians e resolveu jogar. Acho legítima também a escolha. É uma escolha profissional. Ele chegou no Corinthians com status de líder, chegou para ser titular. Só que o Tite, tão justo que deu a oportunidade para o Felipe, e o Felipe soube aproveitar essa oportunidade. Como o Edu queria jogar, em vez de criar tumulto no Corinthians, foi buscar novos ares. E está no Palmeiras e que ele seja feliz no Palmeiras. E tem tudo para ser feliz no Palmeiras. Não vejo zagueiro melhor no atual elenco do Palmeiras. E não é perfil do Edu, né, criar tumulto, muito pelo contrário, é um cara que agrega. E outra coisa, o Corinthians não fez o menor esforço para manter o Edu, porque é um jogador que vinha na reserva, mas com um salário elevado, com um salário titular, na casa de 350 mil. Surgiu o interesse do Palmeiras, para o Corinthians ficou bem, liberou o Edu, livre de qualquer valor, o Corinthians não recebeu nada, liberou o Edu do contrato e ele acerta com o Palmeiras. O Palmeiras que, como foi destacado na reportagem, contratou 7 jogadores e hoje foi apresentado o primeiro deles, o Edu Dracena. O Edu, desses 7, Celso, ele chega exatamente como chegou no Corinthians. Ele chega, para mim, para ser titular. Se vai permanecer como titular, se a idade dele, os 34 anos, terão ou não algum reflexo para a sequência exaustiva de jogos em termos de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores, é uma outra questão. Mas dos jogadores que o Palmeiras contratou, e era para uma posição que o Palmeiras estava carente, não é? Que era o seu miolo de zaga, o Palmeiras tinha um sério problema na sua zaga, o Edu Dracena chega para ser titular. Os outros nós vamos observar. E o Edu vai começar, não tenho nenhuma dúvida, já talvez até nesse torneio que vai o Palmeiras disputar agora, né, nessa intertemporada lá no Uruguai, o Edu já apareça como titular na zaga. E quem pode crescer muito no Palmeiras com a chegada do Edu, com a experiência dele, é o jovem Vitor Hugo, que é um jogador que oscilou bons e maus momentos. Mais bons do que maus, mas é um jogador que pode crescer muito com a experiência, ou seja, o Edu conhece os atalhos. E o Vitor Hugo tem a vitalidade que é importante, talvez é uma dupla que possa dar certo e resolver aí, já que o meio-campo tem um bom para-brisa do Palmeiras, né? Sim, não, se você observar os 11 do Palmeiras que estão aí, no primeiro momento, você tem Praz, o Lucas, o Edu Dracena, Vitor Hugo, a lateral esquerda é que fica a dúvida, aí você tem um meio campo que você tem, pode ser até o Zé Roberto também na lateral, aí você tem Arouca, sabe, você pode ter... O Gabriel que está voltando. O Gabriel... Cleiton Xavier, que estiver recuperado, Robinho, na frente do Dudu, e aí fica a expectativa para o Rafael Marques. A proposta do Palmeiras... Está difícil o negócio. Está difícil, mas faz parte da negociação, é um jogador importante e pelo empenho do Palmeiras se vê realmente que ele está sendo valorizado. E o Palmeiras, Celso, oficialmente desmentiu qualquer possibilidade hoje, novamente, na contratação do Lucas Lima. O Palmeiras disse que surgiu uma notícia hoje, que o Palmeiras tinha investido novamente no Lucas Lima. O Palmeiras fez questão, através da sua assessoria, de negar essa informação. Não há esse tipo de interesse. Até porque me parece inviável, Garrafa, para qualquer clube do Brasil tirar o Lucas Lima do... No aspecto financeiro, mas uma negociação tanto quanto complicada nesse momento, né? Mas que é um jogador que caberia, e é um jogador que todo mundo hoje, os principais clubes do país sentem falta, não é? Que é o meia, é a cabeça pensante do time. Então, cabe em qualquer clube do Brasil sem qualquer discussão. Qualquer clube. Aonde ele chegar, vai ser titular, obviamente. Então, vamos observar aí como é que o Palmeiras vai se montar com o Marcelo, a chegada do Edu Dracena. Amanhã apresenta o Eric, nós estaremos lá e você acompanha tudo aqui amanhã no Gazeta Esportiva. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Qual dos 4 grandes paulistas começa a temporada mais forte? Deixa eu sentar que dói as pernas. Palmeiras, 52%. Olha, você vê que legal? Olha, bateu, né? Ele acertou. Ai, você também. Tá bom. Até amanhã, 6 horas da tarde, no Gazeta Esportiva. E o Celso? No Jornal da Gazeta, na sequência. Então tá bom, um beijo. Falou, gente. Tchau. Abraço. Erguei as mãos.
like the sun.